E aí, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Devocional. Hoje aqui com o mesmo bonezinho, eu quero falar com você que o vale não é o fim. Amém? Nosso texto vai ser em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi vive um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Enquanto ele estava fora, os amalequitas invadem Ziclag, queimaram a cidade, levaram as mulheres, os filhos e tudo que o povo possuía. E quando Davi chega, ele só encontra fumaça, destruição e muito silêncio. Agora, imagina a cena. Homens fortes chorando até perder as forças. Os pais sem saber onde estão seus filhos. As famílias destruídas. O ambiente tomado pela culpa, pelo medo, pelo desespero. E a Bíblia diz algo muito forte. Davi muito se angustiou, a Bíblia diz. Porque o próprio povo falava em apedrejá-lo. Olha isso. O homem que liderava agora estava sozinho. O povo querendo apedrejar ele. O homem que encorajava agora precisava de encorajamento. Porque existem vales na vida que não podem ser vencidos apenas com força. Tem momentos em que até pessoas fortes quebram por dentro. E talvez seja exatamente aí que muita gente está. Por fora continua funcionando, fluindo, continua trabalhando, continua sorrindo, mas por dentro existe um vale. Como se fosse uma fumaça emocional, sabe? Uma guerra mental, uma dor silenciosa. Agora, escute isso aqui com muita atenção. O texto não diz que Davi fingiu que estava tudo bem. Não. O texto diz que Davi chorou. Homens de Deus também choram. Líder também sente. Quem tem fé também se angustia. Porque a maturidade não está em negar a dor, está em não permanecer caído nela. Porque o mesmo texto diz, porém, Davi se fortaleceu no seu Deus. Isso aqui é profundo, porque Davi não se fortaleceu, sabe, na audiência, não se fortaleceu no dinheiro, não se fortaleceu nas pessoas, porque tem vales onde ninguém consegue entrar com você. Existem batalhas que só Deus consegue tocar. E uma coisa que eu aprendo muito nessa história é que Davi não toma decisões no auge da emoção. Ele primeiro se fortalece em Deus e depois pergunta ao Senhor: eu devo perseguir essa tropa, Jesus? Senhor, olha a maturidade disso. Ele pergunta a Deus. Tem gente tomando decisão, cansada, ferida, ansiosa, carregada de emoção, e depois sofre as consequências, sabe? E Davi nos ensina algo poderoso. Antes de reagir, volte para a presença de Deus. Antes de você sair correndo desesperado, volte para Deus. Antes de você responder, silencie o coração. E aí Deus responde para Davi: persiga-os, porque certamente tudo recuperarás. Isso aqui mexe muito comigo. Porque Deus não está dizendo apenas sobre bens. Existe recuperação emocional, recuperação espiritual, recuperação de identidade, recuperação de alegria, recuperação de esperança. E tem gente que perdeu a paz, perdeu o brilho, perdeu a força de sonhar. Mas o Senhor continua sendo especialista em restauração. Você crê nisso? E sabe o que é mais forte nisso tudo? É que Ziclag queimou, mas Davi não queimou junto. Aleluia! O vale atingiu a cidade, mas não destruiu o propósito. Guarde isso no seu espírito. Você pode passar pelo vale sem se tornar o vale. Aleluia! Você pode atravessar a dor sem permitir que ela defina quem você é. José passou pela prisão, mas a prisão não entrou em José. Daniel passou pela cova, mas a cova não entrou nele. Glória a Deus. Davi passou pelo vale, mas o vale não roubou a direção dele. E talvez Deus permitiu algumas perdas, porque havia coisas que estavam ocupando um lugar que era dele. Às vezes o Senhor remove apoios humanos, sabe para quê? Para nos ensinar dependência espiritual. Porque tem fases da vida em que Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te amadurecer. O vale não é confortável, mas o vale revela. Revela quem você é, sem pessoas, sem aplauso, sem força, sem controle. E é no vale que muita gente descobre que Deus era tudo o que realmente precisava. Então amanhã, quando você se levantar, ou hoje mesmo, está acordando aí, não olhe apenas para o que queimou. Olhe para o que Deus ainda permanece de pé. Porque enquanto houver direção de Deus, ainda existe futuro. Enquanto houver presença, ainda existe um caminho. Enquanto houver fôlego, ainda existe propósito. Você crê nisso?
Então ore comigo nessa manhã, Diga, Senhor, me fortaleça nos dias difíceis. Me ajude a não tomar decisões guiadas pela dor. Traz direção, sabedoria, paz para dentro da nossa alma. Restaura aquilo que foi perdido e nos ensina a depender mais de Ti do que das circunstâncias. Que o vale não roube a nossa identidade, a nossa fé, a nossa esperança. Em nome de Jesus. E nunca se esqueça, o vale pode ser o lugar da passagem, mas nunca o lugar da permanência. Amém? Creia nisso. Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, e seja edificado. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe os seus negócios. E acredite, todo vale tem data e hora para acabar. Receba essa palavra em nome de Jesus e compartilhe com os amigos, com os familiares, com as pessoas que você ama, porque dessa forma a gente vai propagando essa mensagem e trazendo para mais pessoas aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus negócios.